Nos dias de hoje, muita gente utiliza a inteligência artificial como suporte psicológico ou emocional, o que pode ser um risco. E é justamente o assunto que a gente vai tratar hoje aqui no estúdio com a psicóloga Paula Loise. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, né? Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Pois é, precisamos falar sobre esse assunto que é tão urgente, né? Paula, a inteligência artificial ela veio para ajudar, mas tem muita gente que utiliza de forma errada. E tem muita gente nos dias de hoje utilizando como suporte psicológico e emocional. Primeiramente, eu queria que você pontuasse quais os riscos disso. Então, eu acho que o risco mais básico, assim, o primeiro que a gente precisa pensar é que por mais que as IAs, né, esses chats, eles sejam ferramentas muito úteis, eles não foram criados com objetivos terapêuticos, né? Então, ele pode facilitar nosso dia a dia, o nosso trabalho, até mesmo ajudar com a nossa sobrecarga, né, muitas vezes. Mas ele não tem um objetivo terapêutico, né? Então, ele não é preparado para receber essa demanda e principalmente demandas tão delicadas, né, e tão importantes, assim, que precisam de tanta atenção e cuidado também. Eu já cheguei a ver casos, não aqui no Brasil, mas em outros países, que as pessoas estavam num nível de depressão muito grande e foi se consultar com a inteligência artificial e, infelizmente, essa pessoa acabou se entregando, né? Ela Uhum, acabou perdendo a vida por conta disso. uhum. Pode chegar nesse extremo? Pode chegar, porque como eu falei, as IAs, né, principalmente essas mais populares, que são as mais acessíveis, está ali mais fácil, elas não estão preparadas para receber esse tipo de demanda. Por mais que quando você vai conversar com ela, né, a gente tem uma tendência mesmo de humanizar as IAs, então tem gente que dá nome, né, que trata como outra pessoa, mas a verdade é que as orientações muitas vezes que são dadas não são orientações de fato seguras, né? Porque imagine só, você vai conversar com um IA e muitas vezes quem desabafa busca orientação, né? Então, como a IA ela pode te orientar com um adoecimento mental, uma coisa que é tão complexa, né? Por isso que a gente fala que a psicoterapia ela é importante, né? Em paralelo a isso, justamente porque é o profissional que vai poder te orientar da melhor maneira, né? E não só orientar também, mas o próprio trabalho, né? De autorreflexão, de autoconhecimento, de pensamento crítico, tudo isso é importante num processo de lidar com adoecimento emocional, né? E a IA, infelizmente, não tem isso. Já que a gente está falando desse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da função do terapeuta nessa ajuda psicológica, nessa ajuda também emocional. Sim. O terapeuta ele tem um papel essencial, quando eu digo terapeuta, o psicólogo, né? Justamente porque quando a gente fala aí, ainda falando dos riscos, né, de se consultar com a IA, a gente está falando de dois problemas principais. O primeiro problema é sobre o tratamento dos dados, né? Então, por exemplo, quando você vai conversar com o IA, para onde é que está indo essas informações? Muitas vezes assuntos, né, delicados, íntimos, e com a psicoterapia não. A psicoterapia é a base, né, de um tratamento mental e o sigilo é a base da psicoterapia. Então, com certeza, o psicólogo, né, da sua confiança, ele vai tratar as suas informações e os seus dados com total sigilo. E o outro ponto é justamente o vínculo humano, né? Você, por mais que a gente tende a humanizar essas IAs, não é outra pessoa, não é um vínculo de fato real que você constrói, que você troca. Então, o papel de um ser humano ali, terapeuta, psicoterapeuta, ele é essencial, faz total diferença. Como saber se eu estou precisando só de um desabafo? Que tem gente que usa apenas para desabafar, ou da real necessidade de uma terapia, de algo mais sério. Olha, eu digo assim que nós, seres humanos, estamos sujeitos a qualquer momento da nossa vida passar por desafios emocionais, né? Já que todos nós estamos sujeitos a isso, então todos nós podemos nos beneficiar da psicoterapia, né? Muitas vezes a gente, como você falou, vai buscar um desabafo, conversa com um amigo, né? Conversa com um familiar. Nesse sentido, também, às vezes, acaba conversando com IA. Mas entender que a psicoterapia ele é um investimento em saúde mental, né? Que, no final das contas, é a base aí de tudo.
é um investimento que vai muito além do desabafo, né? Como eu falei. O próprio pensamento crítico que você desenvolve na psicoterapia é um movimento que você não consegue com IA, né? Porque, veja bem, a IA, ela é uma plataforma desenvolvida, uma tecnologia, e o objetivo dela é que você continue utilizando. Então, ela nunca vai falar algo para te desagradar, né? Então, você sempre vai ouvir aquilo que você quer ouvir. E nem sempre, né? Muitas vezes a gente precisa realmente refletir, né? Novas perspectivas também que o terapeuta pode trazer. Então, nesse sentido, é muito importante mesmo entender que tudo bem, é um desabafo, mas que a gente faça com um profissional que vá receber esse desabafo e devolver essa reflexão de uma forma segura, né? Qual a mensagem que você deixa para quem está acompanhando a nossa programação hoje, que utiliza a inteligência artificial diariamente como amigo, como companheiro e deixa até mesmo de viver o mundo aqui fora para ficar conectado nessa realidade virtual? Eu digo, né, a mensagem é que pode parecer fácil, né, acessível, você tem agora na palma da mão cada vez mais desenvolvida, né, esses que a gente chama de chatbots. Mas o encontro, né, humano com humano, ele é insubstituível, né? Principalmente quando a gente fala de ser acolhido, de ter a nossa dor, né, ouvida, de fato recebida e agora, né, a gente está no Janeiro Branco, então, principalmente nesse mês aí, a gente está nessa campanha mesmo de conscientização sobre a importância não só da psicoterapia, mas de cuidar da saúde mental como um todo. Então, é a coisa que a gente tem de mais precioso, né? Então, vamos ter cuidado com essas coisas, entender, né, que por mais que a gente que responda ali como se fosse uma pessoa, não é uma pessoa, então é muito importante a gente estar atento. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.